Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos de Inter e de Inter por si só. Primeiramente no jogo contra o América Mineiro. Acho que foi um jogo difícil, muito pela proposta do adversário, porque o adversário ele se propunha a sair no contra-ataque e montar uma defesa forte. Também com isso eles não tentaram disputar o protagonismo do jogo tendo a bola. Mas o Inter, quando teve a bola, a gente criou chances claras, não muitas, mas a gente sempre estava rondando no gol. A gente sempre teve o controle e a gente sempre teve possibilidades boas que por vezes não se consolidavam em chances, porque muitas vezes os cruzamentos do Heitor e do Moisés não conseguiam encontrar o nosso jogador, os nossos jogadores bem posicionados dentro da área para fazer gol. O que eu acho que o toca-toca, ele é interessante, eu não acho uma porcaria. Tu trabalhar a bola, construir o jogo, isso é bacana. O que me irrita é que a gente poderia fazer isso com mais velocidade. Às vezes a gente ficava num toque-toque muito improdutivo, aonde facilitava a marcação, né? Porque quando tu tá nesse toque-toque, tu pode fazer isso com mais rapidez para tentar fazer com que fazer com que o ferrolho adversário consiga em determinado momento não conseguir marcar jogador X, que vai se desvencilhar da marcação e vai conseguir entrar área dentro com uma chance livre mais clara. E também chute a gol, né? Porra, é importante chutar a gol também. Embora a gente tenha tido mais chutes a gol, melhores chances, o controle como um todo do jogo, a gente poderia ter arriscado um pouco mais a gol. Espero que o Mano melhore isso, porque é importante chutar gol, porque chutar gol, eu sempre falo, pode resultar num gol de rebote, pode resultar em um pênalti, o adversário empurra o nosso jogador, ou o adversário coloca a mão deliberadamente na bola, ou gera um rebote que vai para escanteio e do escanteio pode sair a coisa boa, como por exemplo seu gol do Inter, né? Saiu de uma cobrança de escanteio, a bola voltou, a gente pegou o rebote, cruzou e golaço do nosso grande Moisés. E isso é bom falar também a respeito do Daniel. A crítica, quando a gente critica, não é porque a gente odeia o Inter e a gente é mau torcedor, e sim porque a gente quer o melhor do clube e quer que as coisas melhorem. A crítica, ela é sempre no tentando ser positivo. Não que nem o Vozes do Koudé, né? Porque o Vozes do Koudé, eles sempre destruíram os jogadores do Inter, né? Porque essas pechas, e uma parte da torcida infelizmente acaba indo na onda, porque tu acaba acabando com o jogador, colocando uma pecha de perdedor. Eu odeio isso porque dentro do futebol são vários aspectos para te ganhar, e os jogadores... no último ano a gente não foi tão competitivo como a gente foi nos outros, mas a gente sempre teve perto de conseguir título. E tu estando perto dos títulos, sempre disputando, estando ali, uma hora tu bate campeão. Se Deus quiser vai ser esse ano. Mas o curioso de Vozes do Koudé é que eles são do lacre. E daí, entre aspas, né, entre aspas, eles defendem que tu não destrua as pessoas, né? Estão sempre querendo dar eles sempre gostam de dar aquele lacre habitual deles. Até porque eles estavam defendendo essas causas de movimentos identitários, que todo mundo sabe que esses movimentos identitários não representam verdadeiramente quem eles dizem representar.
Até porque eles não têm a procuração de todos os gays, transexuais e por aí vai, de pessoas que não se consideram hétero. E o movimento negro, por exemplo, também não tem a procuração de todos os negros para representar, só que eles dizem que representam, coisa assim mais hipócrita. E esses movimentos que problematizam todos e tudo, eles são problemáticos, problematizam tudo e todos e não aceitam nada, e se tu não agir como eles agem, eles te cancelam e querem destruir a tua vida. Isso é só para dar um coisa como esses lacradores são hipócritas no caso dos jogadores, porque eles não deveriam destruir o jogador. Claro, tu tem que fazer uma análise, se as coisas não vão bem tu vai ficar puto, tu vai criticar, tu vai ficar nervoso, mas não querer colocar pechas, esse é um perdedor, um jogador que não serve, que é um lixo, como muitas vezes procede o Vozes do Colde. E o que mais louco é que eles sempre bateram nos jogadores, mas eles idolatraram um argentino traidor que no primeiro momento que pôde deu um chute na bunda da torcida e do clube, aquele lixo do Coudet. É foda, né? Porque não dá pra acabar. Isso irrita muito. Bom, mas parabéns pro Daniel, a gente tem que, quando ele vai bem, tem que elogiar. Quando ele tá numa fase ruim e acaba entregando jogos importantes, tu vai criticar. O Moisés, que melhorou bastante, isso é bom também, eu acho, né? Tu traz alguém pra competir pela posição, tu vê que o nível dos jogadores aumenta. Ainda mais no Mano que tá acertando a mão, tá fazendo um time interessante. Eu acho que a gente tem que quando encontrar, essas defesas mais complicadas de penetrar, chutar gol, tentar chegar com um maior número de gente na área adversária para, primeiramente, criar uma preocupação onde se a linha toda vai estar postada na defesa, se tu entrar com 7 ou 8 jogadores, deixar uns 2 ali na sobra, vai ser bom porque tu pode confundir o adversário e tem que treinar também essa coisa de mais velocidade. O toque-toque mais lento e cadenciado, ele tem que ser quando a gente está ganhando. Aí a gente preocupa o adversário, porque a gente vai estar tocando bem leve, tranquilo, e o adversário vai tentar pegar. Aí ele vai deixar espaços. Ou também esse toque-toque que eu peço com mais velocidade, mais triangulação, o jogador entendendo, estando mais atento para penetrar essas defesas que são complicadas, porque é difícil de jogar um jogo de futebol quando um time está bem retrancado e bem posicionado lá atrás. E é mais ou menos isso, né? Vamos esperar o Mano. O Mano tá evoluindo de forma gradual. Ele consegue evoluir, dá pra ver que o nosso jogo tá muito mais interessante. Tá? Porque muitas vezes, ano passado, o bom disso tudo é que tu cria uma competitividade boa no grupo. E a coisa boa é que os reservas. Eles conseguiram assimilar bem essa ideia do Mano, e quando eles entram dentro do possível, eles conseguem render bem, conseguem ter um desempenho aceitável. Até porque também a gente não pode querer cobrar assim num nível estratosférico do que a gente cobra dos nossos titulares. Porque o jogo contra o Ceará foi um jogo interessante, um bom jogo. E também a gente tem outras coisas, né? Às vezes querem um futebol magnífico, maravilhoso. A gente não tem o que a gente não teve uma pré-temporada decente. Às vezes os jogos são um atrás do outro. Essas coisas também elas geram problemas interessantes. E o Mano chegou há pouco tempo. A gente tá vendo que
quando se tem um treinador e quando tu tem trabalho, tu tá conseguindo desenvolver uma ideia, claro que tu vai ter que melhorar com um pouco mais de repertório. Melhorar com um pouco mais de repertório, como eu digo assim, a gente sabe construir, a gente tem uma saída limpa boa, que às vezes tem que ter calma, tem que se concentrar, não tem que desistir até o fim, tem que estar sempre buscando o gol. Às vezes quando eu digo aumentar o repertório é chutar mais a gol, às vezes acelerar um pouco mais quando a defesa está muito bem postada, porque às vezes o toque-toque cadenciando, tentando encontrar um espaço, pode surgir, óbvio que pode surgir, mas quando tu acelera, por exemplo, o Tyson pro David, e o David ficou na cara do gol, ele deu um chutinho de merda, onde facilitou a defesa do goleiro adversário. É um exemplo de quando tu acelera, tu consegue encontrar, porque a zaga do América Mineiro estava bem postada, mas bastou uma acelerada de passe assim mais rápido que deixou o David na cara do gol e ele errou um gol assim. Tudo bem, a gente tem que fazer eu sempre faço esse desconto, ele não é centroavante, eu acho também o Mano não deveria colocar ele como centroavante, mas ele poderia pelo menos fazer gols, né? Porque fazer gols, em tese, pelo menos jogadores meio-campistas, os volantes que se somam ao ataque, os atacantes, deveriam saber fazer. Porra! Até zagueiro. O jogador de futebol, pelo menos, é o trabalho dele. Ele tem que desenvolver as suas valências na posição, mas fazer um gol, todo jogador de futebol deveria ter. São fundamentos importantes que ajudam a ganhar títulos, a ganhar jogos. Espero que se melhore isso, se crie mais repertório. A gente está numa evolução muito boa e eu espero que o Mano consiga ganhar. Ele merece e tá bacana ver o Mano, ele desenvolvendo esse trabalho que é bom. Vamos ver, ele tá potencializando os jogadores, ele usa os jovens, isso é bom, isso é bacana. Uma coisa também que a gente tem que fazer é contratar. Não acho que a gente tem que contratar um time inteiro, e eu não acho nosso grupo ruim, porque eu tenho um exemplo. O Defensa e Justiça ganhou uma Sul-Americana. O próprio Palmeiras, ele é um bom time, mas é que às vezes aqui no Sul, por exemplo, tem muita gente que endeusa o Palmeiras. Eu vejo os canais de Palmeiras, eles sabem que eles têm um bom time e eles têm um monstro de um técnico maravilhoso, mas eles sempre falam que não é esse elenco super estrelar que muitos dizem. É um bom elenco com um técnico muito inteligente e capaz que conseguiu potencializar vários jogadores, conseguiu implementar essa maneira de jogo, onde eles também têm repertório. Óbvio que eles gostam, eles saem muito bem de contra, mas eles também conseguem desenvolver o jogo, e vários jogadores foram potencializados pelo Abel Ferreira. Mas é aquela coisa, tu não precisa ser um super time para ganhar. O teu técnico ele tem que saber o material que ele tem que fazer com que jogadores experientes possam render, os jovens, potencializar jovens. E é mais ou menos isso a atuada que tem que ser feita. Eu acho que o Inter precisa, de repente, outro centroavante assim acima da média, que não tenha discussão. Por exemplo, tem o Dario Benedetto. Eu não sei como é que ele não estava tão bem lá no Boca, ele estava sendo discutido pela imprensa, por torcedores.
seria um jogador muito interessante de tentar fazer uma investida. Leandro Damião, tem o Matias Cócaro do Huracan, que é bom jogador, um jogador que sabe fazer gol, um jogador chato, sabe aquele jogador chato que ele inferniza o zagueiro adversário? É o Martin Cócaro, o Matias Cócaro, que ele faz com que o adversário fique irritado, ele faz com que o adversário faça faltas perigosas, com que o adversário fique amarelado, que o adversário tome vermelho. É um cara que incomoda demais. Seria um baita de uma contratação. Tem o Orreda do... qual é o Orreda? O Orreda, ele jogou agora no jogo contra o River Plate. É um baita de um jogador, o Orreda. O Orreda, ele é jovem, ele sabe fazer gol. Ele é do Godoy Cruz. Outro baita jogador, o Orreda. Meio campistas, o Alex Teixeira não dá, mas tem que tentar trazer alguém da característica do Alex Teixeira. Que eu acho que a gente está precisando de mais um meio campista de bom nível. Sei lá, tentar algum argentino de bom nível. O Inter fez excelentes contratações, então a gente tem que ter criatividade. Talvez um zagueiro seria bom, um zagueiro a mais. E, obviamente, a direção tem que encaminhar as renovações, as atualizações de contrato com jogadores como o nosso querido Wanderson, o Carlos de Penha. Acho que o Vitão vai ficar, não precisa. Tem que ficar já esquematizando para que os excelentes jogadores que foram contratados na janela, eles possam ficar por um bom tempo. Porque isso é importante também num desenvolvimento de grupo e de time e de plantel. É tu sempre fazer com que os teus bons nomes fiquem. Com isso, tu consegue deixar fortificado o teu grupo e sempre, ano após ano, trazer algumas peças para dar um upgrade ainda mais às coisas boas que tu já tem. Valeu, torcida. Eu sou Cris Davi Colorado.